Fala galera, beleza? Jornada Podcast aí pra vocês, mais um essa semana, né, Gu? Graças a Deus. Hoje, além do Gu, trouxe aqui o Will, nosso amigão. Sabe, dá um oi pra galera aí, Will. E aí galera, tudo bem? Então hoje a gente vai estar batendo um papo com ele, aquele papo de sempre, você está ligado? A gente vai conhecer um pouco da história dele, o que ele tem feito hoje, os projetos dele, né, pra daqui os próximos anos, coisa bem legal aí que ele tá fazendo, que ele tá se envolvendo. E é isso, Gu. É isso. Por enquanto? Por enquanto. Aí você toca o barco aí agora. Então, gente. Então ele só tá aqui falando com o Will hoje porque a gente tem a ajuda de algumas coisas e pessoas. Então, a primeira ajuda que a gente tem aqui é a ajuda da Tchê Filmes. A Tchê Filmes, que é a minha empresa que faz produção audiovisual de diversos tipos. Desde podcast, que você tá ouvindo aqui, até diversos vídeos e tudo mais. A gente também dá serviço de mentoria e consultoria para você que quer começar um trabalho, mas não sabe por onde, não sabe como, não sabe como estruturar. A gente está aqui para dar essa ajuda para você com toda a nossa experiência e tudo mais. Então, se você gostou do que você está vendo, quer conhecer mais dos nossos trabalhos, link na descrição para você ver mais trabalhos e estar acompanhando outras coisas e entrando em contato se quiser fechar alguma coisa. E a gente só consegue fazer isso também porque a gente compra os nossos equipamentos em algum lugar e a gente tem uma loja parceira, que é a Rede Discovery. A Rede Discovery é uma loja que tem diversos produtos, desde microfone, mesa, até instrumentos musicais. E com o nosso cupom que está aqui na descrição, você ganha 10% de desconto no valor final da sua compra. Então você pegou um negócio em promoção, você põe lá o cupom, ainda ganha mais 10% de desconto no final da sua compra. Isso ajuda a gente a estar conseguindo depois tá adquirindo novos equipamentos e no geral, né, aqui sustentar esse projeto. Então, isso é muito importante pra gente, tá bom? Então, outra coisa que você pode fazer para ajudar a gente com esse projeto é você deixar sua curtida, compartilhar e se inscrever. Parece pouco, mas cada unidade que entra de curtida, de inscrição, pra gente é um grande suporte e faz muita diferença, principalmente nesse começo. Quando você curte e comenta, mostra pro YouTube que esse conteúdo é interessante e o YouTube vai ter a intenção de divulgar mais ele. Então, isso ajuda pra caramba a gente. Então, por favor, se puder, perca aí 15 segundinhos pra fazer esse favor pra gente, tá bom? E é isso. Show. Eu tenho visto algumas pessoas né, fala, pô, cara, vocês estão fazendo aí algo que eu gostaria de fazer, né? Então, gente, aproveita o Google, conversa com ele, né? Você tem o desejo de fazer um podcast sobre alguma coisa que você manja. Cara, conversa com ele, ele te ajuda. E, meu, imagina quanto mais pessoas fazendo conteúdo legal, né, meu? Foi o que a gente falou no podcast com a Kaori. Eu não sei se eu falei no dela ou no com ela, que eu participei do dela também. Mas, cara, hoje na internet, hoje 90% das pessoas fazem uso da internet. Desses 90%, apenas 6% faz conteúdo pra internet baseado em coisas que já existem. E apenas 1% dessas 90% que eu te falei, das pessoas que usam a internet, eles produzem conteúdo original. 1% de todas as pessoas que usam a internet. Ou seja, tem muito espaço. Você fala, tem um monte de canal no YouTube, tem um monte de gente, já tem gente fazendo e o cara tem milhões de inscritos. Cara, tem gente que faz, ainda tem espaço. É pouquíssima gente que produz. Então, se você tem interesse em produzir conteúdo original, não deixe de fazer porque você acha que não tem equipamento, porque você acha que já tem muita gente fazendo. Isso não é o que vai te pedir. É um processo, demora um tempo, mas você chega lá. Então, não deixe de fazer por causa disso. E é muito importante porque é mais uma maneira que a gente tem de divulgar o evangelho. Quanto mais gente falando do evangelho, mais gente vai alcançar. Show. Se a gente tem vários canais pequenos alcançando 10, 15 pessoas, são várias pessoas alcançando 10, 15 pessoas. No final, soma 1000. Então, assim, dá pra usar genial. O que você manja, né, Gu? Às vezes você é um bom leitor, você lê vários livros, você pode fazer um canal sobre livros. Enfim. Qualquer coisa. É importante. E assim, você não precisa necessariamente fazer um conteúdo cristão porque você é cristão. Mas a sua vida reflete Cristo. Então você pode fazer um conteúdo sobre maquiagem que isso vai refletir Cristo. Através da maneira com que você conduz e escolhe expor isso. Então, não deixe de fazer, ok? Beleza. Mas agora vamos bater um papo com o Will? E entender como o Will, através da vida dele, fala do evangelho. Olha a ponte. Esse canal tá ficando bom, mano. É demais. Cada vez melhor, quer dizer, né? Bom já é. Will, conta pra gente primeiro
O que você tem feito hoje? Atualmente eu sou aluno da EPPIBA, né? Seminário, que é a Escola de Pastores da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Estou no 3º ano, são 4 anos de estudo no caso, né? Uhum. Sou membro da Igreja Presbiteriana de Atibaia e também faço parte da Missão Steiger, que é uma missão que ela trabalha com jovens que não têm vontade nenhuma para ir para a igreja, que analisam a igreja como algo irrelevante, algo ultrapassado. Então, se eles não vêm até nós vamos até eles. Boa, iradíssimo. Bom resumo aí. Bíblico, mano. Muito bom. Que mais? Você dá aula do quê? Isso, esqueci de falar. Você tem profissão, mano. Esqueci de falar. Da onde sai seu dinheiro? Sou professor de geografia, né? Então, trabalho no estado atualmente. Então, eu estudo e ao mesmo tempo sou professor. E estamos aí nessa tempo de EAD, né? Uau. Ensino híbrido e tal, mas... Uma coisa que eu questiono, ele é um cara presbiteriano num seminário batista. Pois é. Ele é um prodígio. Não tem nada a ver. Vencedor. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aguentando as piadas. Muitas piadas rolam. Mas aproveitando, né? Até sou um pouquinho estranho, né? Mas resumindo a história, eu me considerava batista. E no meio do caminho teve essa reviravolta, né? Acabei traindo o movimento, né? Fui um desertor, mas somos irmãos. Né? Vacilão. Tá de boa, pô. Demais. Show. Cara, conta pra gente como que começou sua caminhada com Cristo. Eu já sei, é claro, né? Mas, cara, é bem da hora, mano. Na verdade, Mas pode detalhar, pode contar lá do começo, antes de eu nascer, minha mãe, não. É interessante que você vê um processo de Deus, não em ponto específico, mas em várias partes, né? Então eu lembro que estava no Jardim 2, nem existe mais essa nomenclatura, que é antes do pré, né? E talvez alguns aqui conheçam, tem o João Palmeira. Sim. E ele fazia um trabalho na escola. E ele ia lá, colocava a ovelhinha na lousa lá, Abraão. Aquela que cola, né? Aquela que cola. Isso. Então, meu primeiro contato com o evangelho foi muito cedo, né? E tinha talvez 5, 6 anos, né? E a parte da minha família era uma família bem católica mesmo, né? E eu envolvi na infância com a igreja católica. Aí vai uma novidade que talvez ninguém saiba, que já fui coroinha da igreja católica. Olha aí. O que é coroinha, mano? Eu não manjo nada. É o cara que fica ajudando o padre lá. Sério, mano? Você era um diácono? Quase mini diácono. Mini diácono. E eu fui crescendo mais... Eu acreditava, mas também tinha uma certa pressão familiar, né? Que durante anos e anos na igreja católica. Mas a gente vai crescendo, né? Então, talvez lá por volta dos 12, 13 anos, mais ou menos. É a idade que a gente começa do jovem consequente, né? Então, comecei a ter envolvimento com o movimento punk, com música, etc e tal. E aos poucos eu fui me tornando um pouquinho averso com a instituição igreja, né? Uhum. Parte disso daí foi fruto de... Hoje isso daí diminuiu bem mais, mas antigamente tinha aquele cisma bobo de católico e protestante. Então, eu via 1001 sobre protestante, que protestante é isso, aquilo. Aí no movimento punk você vai lá e você ouve mais coisas, né? Então tava naquela fase que, eu amo Jesus, mas igreja não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Você falava, tipo assim, eu amo Jesus por causa da base católica que você tinha? Isso. Você só não ia mais, você, tipo, desacreditou, mas... Assim, de vez em quando eu ia lá, orava, mas assim, não quero instituição. Aquele amuleto, né? Pra manter aquele amuleto, né? Tô ligado. Então é uma relação um pouquinho de longe, né? Então você vai se aprofundando, etc e tal, e pra piorar a situação, o vocalista da minha banda favorita, eu não sei se foi 2000, 2001, que era o Rodolfo Abrantes, se converteu e largou a banda. Daí, como assim? Minha banda favorita vai acabar por causa desse pessoal que faz lavagem cerebral. Eu odeio crente, não sei o que lá, odeio igreja, etc e tal. E eu tinha um ranço muito grande, né? E o que foi interessante nesse caminho, né? Que um pouco tempo antes, tem um cara que até hoje eu sou grato a ele, que chama Manuel, que ele tem uma loja de roupa,
E eu ia lá comprar e ele sempre evangelizava, né? Então ele ficou durante anos e anos e anos. E é interessante que, às vezes, quando eu tô pregando o evangelho pra alguém que faz uma cota e essa pessoa não dá resposta, eu sempre lembro de mim, né? Meu, Eu se o demorei cara também. não desistiu, literalmente foi anos, por que que eu vou desistir? Acho que cada um tem seu tempo, né? Da hora, mano. E daí tava nessa fase de jovem consequente, aí chegou uma semana lá, daí meu pai falou assim, ó, o negócio é o seguinte, quero que você, esse sábado, você vá em alguma igreja, e não importa qual religião que for, mas eu quero que você vá em algum lugar, né? Tava com quantos anos aí, quando ele falou isso? Tava no primeiro ano do ensino médio, acho que 15, 16 anos, É. né? E aí, beleza. Eu falei, então vou. Não tem ponto de escapar, vou lá na igreja do senhorzinho que tava me evangelizando, né? Que no caso era a Piba. Mas qual que era o problema? Naquela época o Will tinha cabelo até o ombro, pintado de vermelho, All-Star todo riscado, na época que All-Star não Seu era cabelo moda. era vermelho, mano? Ah, porque você tava no movimento punk Isso. lá, né, É. mano? Ah, faz sentido. E o meião quase até o joelho, na época que meião até o joelho não era moda, tipo, era mal visto pela sociedade. Aí você fica, meu, e agora pra entrar na igreja, né? E é interessante que daí eu liguei pro Manuel, né? Eu falei assim, como que eu faço pra ir pra igreja? Porque eu não tenho roupa social. E eu odiava roupa social. Na verdade, eu ainda não gosto, né? Mas. E ele falou, não precisa ir de social, não. Pode ir normal. Daí eu falei, meu, tá trolando comigo, né? Daí eu fui lá, coloquei uma calça jeans, uma camiseta básica, né? E eu pensei, não, chegar na igreja, todo mundo tá de terno, né? Aí chegou lá, ninguém de terno, era o sábado, reunião de jovens, Isso na né? piba? Isso. Aí você já dá aquele alívio. Aí, o que que rolou? Daí começou o louvor, mó de boa, daí começou a pregação, daí eu falei, vai ser aqueles pastor que fica gritando, etc e tal. Aí, sinceramente, eu não lembro quem que pregou, faz muito tempo. Só que tom sereno, tom normal, né? E uma coisa que é engraçada, mas ao mesmo tempo é preocupante, que eu tinha medo de ir na igreja, porque eu pensava assim, meu, eu olho na igreja, tem a igreja X da televisão, e essa igreja, ela sempre aparece exorcismo, ou seja, no culto protestante tem exorcismo. Quem será que eles vão pegar nesse meio do caminho? O cara do punk. E literalmente eu fui pra igreja pensando nesse momento, Caramba, morrendo mano. de medo. Falei, meu, vai ter a sessão de descapetamento lá e vão pegar eu e já era, né? O que vai acontecer, né? Aí o culto tá encerrado. Nossa, não teve sessão de descapetamento, Não né? tô demoniado? E daí eu falei, não tem, mas semana que vem vai ter, né? Aí fui na semana seguinte, não teve. E assim, Deus vai trabalhando com o passar do tempo, né? Daí eu comecei na igreja, no começo você vai, ia mais por obrigação e também você vai fazendo amizades, né? Sim. E eu reparei que na época, algumas atitudes que eu fazia, eu sentia incomodado. Mas assim, não porque eu vi no púlpito. Eram coisas que eu não tinha lido na Bíblia, até porque eu ia na igreja, mas eu não lia a Bíblia. Não foram falados na pregação, mas opa, por que que eu parei de fazer aquilo? Por que que eu parei de fazer isso, né? E eu comecei a estranhar, porque da gente mesmo a gente só quer fazer burrada só, né? Aí começa a Então, mudar, né? Você começa a aí, achar meio aí estranho você pensa, aquilo. meu, tem um negócio estranho acontecendo comigo aqui, né? Aí acho que passou alguns meses ainda, acho que 6, 7 meses frequentando a igreja. Aí teve uma pregação que teve apelo, daí eu não sei se posso considerar como encontro com Cristo esse momento, porque antes já tinha essa experiência de transformação de vida, né? Certo. Mas talvez o clímax, no caso, foi uns 6 meses depois que teve o apelo, etc e tal. Daí Você foi lá na lembra quem que frente, fez o apelo? Pastor Mendes. Imagina o tanto de apelos que o Pastor Mendes não Verdade, participou, né? mano. É verdade. Da hora, mano. Nossa, Melhor que as doideira. Cara, o seu testemunho, assim. Claro, cada um tem um testemunho individual, né? Mas muitas pessoas é tipo assim, começa aí, mas tem um dia específico, né? Eu lembro muito de Pedro, mano. Marco. Um marco, né? Eu lembro muito de Pedro, mano, porque né, Pedro caminhou com Jesus os anos, né, em que Jesus viveu.
Mas foi um marco específico que marcou a nova vida de Pedro, né? Que é quando Jesus retorna a Pedro, depois de ele ter traído ele, e fala assim, meu, você me ama, você me ama, você me ama. E foi a partir dali que a vida de Pedro começa, né? Acho que, cara, é muito legal você ver que os anos passam e a Bíblia, ela ainda é retratada nas nossas vidas, mano. Sim. De maneira bem prática, né? E aí, Gu, eu sei que você pensou bastante nessa pergunta que você vai fazer. Da Bíblia? Não, né? Faz o concílio. Quando quiser fazer um concílio com ele aqui, ele diz ele que tá preparado. Não. Que isso seria? Diz ele, eu chamo ele de herege o dia todo. Conta pra gente um pouquinho do seu contexto trabalhando com o pessoal do underground e tal. Da Steiger. E quando a gente diz pessoal do underground, não é um lugar que chama underground, mas assim, não é os caras que é a vendem categoria droga. de pessoas que a gente classifica como underground, que são essa galera que tá mais marginalizada, não sei se seria a Sim. palavra certa, de tribos e coisas assim. Eu lembro, você tinha um trabalho iradíssimo com isso, se envolvia nesses trabalhos. E o rolê com o Will era assim, vamos lá, tipo, evangelizar e falar de Jesus para umas prostitutas. E era tipo 11 da noite. A gente ia ficar até umas 2 da manhã. Ir lá pra São Paulo também, nesses Na rolês Augusta, assim, na Augusta. maluco. E assim, tipo, 3 da hora da manhã, 4 horas da manhã. E eu sei que você tem um contexto e vocês têm bastante experiência nesse aspecto. Conta um pouquinho pra gente, cara, muito curioso. Eu acho que é a questão de eu crescer nesse meio que acaba facilitando as coisas, né? Então, um erro que eu tive após a conversão foi, para de usar essas camisetas, para de ver essas músicas, nunca mais falei com eles. E eu acho que Deus tem propósitos diferentes para pessoas diferentes. Com certeza. Então, tem pessoas que elas realmente têm que sair daquele âmbito, porque se elas continuarem, elas vão cair. Tem pessoas que, talvez foi meu caso, que ficou um tempo fora para amadurecer, para depois voltar. Uhum. E tem pessoas que podem estar diretamente nesse ramo, né? E eu acho interessante a questão do evangelismo, de você evangelizar quem está no seu meio. Sim. Então, se eu sou advogado, eu vou evangelizar quem? Advogado. Uhum. Se eu sou um nutricionista, a mesma coisa. Se eu trabalho com esporte, etc e tal, assim por diante. E quem tá no underground vai fazer o quê? Vai atrás da turma lá. Seria o correto, mas grande Sim. parte não. Eu não vou evangelizar eles e... Então, aí isso que a gente acha legal desse ministério que você faz é porque assim. Como é que eu vou falar isso sem ser doidão? Vamos lá. São pessoas que normalmente a igreja não quer alcançar. Pra ser claro, né? A igreja prega que tem que se alcançar todo mundo. Mas entre o que é pregado, entre o que é praticado, é bem diferente. Sim. Né? Cada igreja ela tem que ter um preparo para alcançar todo mundo, né? Por isso que é legal. A gente conversou isso com o Birds na semana passada sobre a sabedoria de Deus na igreja, né? É aí que eu acho legal, porque assim, esse tipo de pessoa que vocês alcançam é o que a tradição da igreja não tem costume de buscar, né? Então, esse fato de vocês, tipo, assim, eu era dali, não faz sentido eu não ir com eles, porque você já sabia que eles não eram pessoas, né, que as pessoas não buscavam muito. Deu pra entender? Sim, sim. Mas o problema é que às vezes quando se tá a igreja, hoje no podcast tô falando instituição, tô falando uma específica. Tá. Né? Sim. Ela tira essa pessoa do nicho. Então, por exemplo, eu sou do underground. Opa, eu sou a melhor pessoa para ir para lá. Só que o que a igreja faz? Você não vai mais para lá. E o que acontece? Só que ela também não manda ninguém para evangelizar. Entendi. Tipo, Então, o lance da transformação é que você tem que abandonar aquilo que você era Isso. e você ser agora, sua tribo é ser o crente. E você deixa de ser o cara que era o punk. Sendo que você pode muito bem ser tá na tribo, tá inserido na tribo Sim. como um cristão, né? Que é a ideia. Eu acho que hoje, nos tempos de 2021, talvez a gente tenha, não sei qual que é a sua impressão disso, se talvez seja a minha visão amadurecida, mas quando eu era adolescente eu curtia muito punk, e pra mim, nossa, eu era aquilo, vivia aquilo. Mas depois com o tempo foi amadurecendo e eu fui ficando pelo menos com a cabeça mais aberta de eu curto punk,
mas assim, eu sou eu me identifico, minha identidade é cristã. Mas assim, eu consigo chegar nessas pessoas, nessas tribos e tudo mais. Você não acha que a igreja amadureceu um pouco nesse aspecto? Hoje ela tá mais conseguindo chegar mais nisso ou ainda tá muito restrita? É assim, é que novamente é difícil falar que tem vários Igrejas e contextos, né? igrejas. Mas de modo geral, assim, eu acho que ainda tá engatinhando, né? Uhum. Então pega, por exemplo, uma pessoa com visual não convencional. Se ela chegar na igreja, vai ter um pouquinho de preconceito, né? Sim, Isso tô falando só de sim. visual, tô falando nem de que faz De determinada trejeito, prática, outra. Então é um pouquinho. Obviamente, amadureceu muito, mas ao mesmo tempo tem muito que melhorar ainda, né? Eu vejo assim que a maioria das igrejas, elas são muito tradicionais. Tradicional no sentido de que a maioria dos membros da igreja são da década passada, né? Do Sim. século passado até, né? É. E, cara, não tem como tirar isso. Isso é muito difícil. Uhum. Então, tem que existir não um treinamento, mas um amadurecimento da parte dos líderes, né? Em, tipo, introduzir a nova geração sem tirar a tradição, sabe? Sim. Porque não tem como. Isso eu tô falando daquelas igrejas que a maioria já é tradicional, assim. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu sou um cara que. Cara, eu queria muito fazer uma tatuagem. Eu sei que eu posso fazer. Não é pecado. Mas eu sei que a tatuagem específica que eu quero fazer, eu talvez, na igreja que eu estou hoje, iria chocar algumas pessoas. Né? E eu poderia reagir assim, não tô nem aí, não é pecado, eu vou fazer. Só que a Bíblia também fala que a falta de amor pelo próximo é pecado. Você pode falar o que é a tatuagem? Oi? Você pode falar o que é a tatuagem? Cara, eu vi uma muito louca, mano. É tipo Jesus, tá ligado? Na cruz, aí a cruz é a extensão do braço, assim, muito louco, tipo mano. 3D, né? Muito doido, mano. Eu queria muito fazer aquela tatu, tá Mas ligado? por que você acha que ia chocar uma tatuagem de Jesus? Eu acho que não a tatuagem de Jesus, mas é uma tatuagem em si. Hum. O desenhar o corpo. Tem muita gente que, tipo assim, não importa a tatuagem. Você desenhou o corpo, você já... Correndo riscos aqui? É. Vou contar uma história. Tá, deu pra sacar, né? Não vou identificar, mas eu estava dando aula numa sala que eu dou aula dentro da igreja. E numa aula, um dos alunos comentou, tipo, perguntou, né? Porque de vez em quando eu deixo aberto para abrirem para qualquer pergunta. Tá. E ele perguntou, poxa, fazer tatuagem é pecado? E ele falou isso porque ele viu a minha, né? Eu fiz uma tatuagem em janeiro. Então é recente. Fiz aqui, né? Aqui no pulso. Eu vou dar. Deixa eu dar o zoom em mim. Pera aí. Ó, aqui. Essa tatuagem aqui, gente. Tem um significado da hora, né? Tem um significado, assim, não é à toa. Tem um baita de um significado, assim. Eu fiz com um cara que é tipo, bastante amigo meu. E a tatuagem, ela simboliza toda a ideia de olhar direcionado para Cristo, ele é o centro da minha vida e tudo mais. Não vou contar toda a história que demora. Mas eu fiz esse desenho e eu resolvi tatuar em janeiro. E lá para março ele me fez essa pergunta, tipo, o que você acha sobre tatuagem? Tatuagem é pecado? E assim, eu sei que ele já tava imaginando que não era, porque ele me viu de tatuagem e falou, tá dando aula pra mim, ele tem tatuagem. Eu falei, cara, não é pecado, mas a gente tem que saber quando pode ser pecado. Esse que a gente tem que analisar. Daí ele comentou, não, porque a minha... Olha o cara, mano. Pra quê, né? Bom, daí ele comentou, tipo, não, minha mãe falou que se eu fizer uma tatuagem, ela vai me bater e vai me tirar de casa. E ela falou que quem tem tatuagem não vai pro céu. E, cara, eu fiquei chocado. Porque, assim, tem tanta coisa errada nessa frase. Assim, porque... Primeiro que tá ensinando a criança que a salvação dela tá ligada ao que ela faz e não necessariamente obras, né? Por causa de Cristo, né? Que é o que a gente tenta focar. E daí eu respondi pra ele. Falei, primeiro, salvação não se perde uma vez que você busca uma transformação na sua vida e aceita Jesus como seu salvador. Você não perde salvação. E outra coisa importante é que, cara, não tem nada de errado. Mas, por exemplo, se sua mãe diz pra você não fazer e você faz contra a vontade dela, é pecado. Sim. Então eu falei, aí é pecado. Mas eu falei, meus pais, eu moro na minha casa, com a minha esposa. Eu pago as minhas contas. Meus pais não são mais a autoridade principal na minha vida.
A Estela não é autoridade, mas mesmo assim, junto com ela, sendo minha esposa, a gente conversou sobre antes, ela ficou tranquila com isso e eu fiz. Então não tem nada de errado. Agora, tem muita gente que por ter a impressão, aquele pré-julgamento que vem de uma época que de fato tatuagens poderiam remeter a algo ruim, e daí a pessoa tem esse pré-julgamento dessa época, mas já mudou essa impressão, acaba chocando e a gente tem que tomar cuidado. Mas eu tenho uma pergunta muito interessante pensando nisso. Pra mim? Então, não pra você, Isso é aqui difícil, pra é pro mesa. João. Que bom, que bom. Aqui pra mesa eu tenho uma pergunta muito interessante sobre isso, que é, vamos pensar nessa perspectiva. Até onde a gente tem aquele versículo, né? Tipo, se a pessoa... eu não lembro o versículo com as palavras certas, mas... se a pessoa vai se chocar, tipo, abre mão, que tá falando sobre o contexto da carne. Da carne sacrificada aos ídolos, né? E o cara fala, pô, se você vai chocar a pessoa, não faz. Mas não tem problema. Sim. Até onde que eu tenho que ficar cedendo porque a pessoa vai ficar chocada? Até onde não? Tá ligado? A tatuagem é um negócio... O corpo é seu. A tatuagem é um negócio pessoal. Você não tá tatuando nada escandaloso, tá querendo tatuar Jesus. Tá. Até onde você vai deixar de fazer uma coisa que não... Sabe? Não é errada. Sim. Por causa do choque das pessoas. Entendeu? Até onde vai isso? Cara, eu abro mão do meu direito. Posso falar da minha perspectiva? Pensando, inclusive, com o versículo como base. Tá, minha perspectiva, e o Will pode... Desculpa. O Will pode me ajudar. A minha perspectiva é a seguinte. Eu analiso a igreja que eu estou. Uhum. A igreja que eu estou, a maioria vai ter essa percepção de que... Nossa, cara, não dá uma tatuagem que o cara fez. E eu pensei nisso. Uhum. Se a maioria das pessoas iam, tipo, não iam ver... Não, eu acredito que eu não ia ser rechaçado, mas... mas, tipo, se ia gerar algum desincômodo, foi um negócio, cara, que eu aprendi no meu ano de noivado. Que as minhas decisões, elas afetam a igreja. Uhum. Isso pode ser um novo emprego, uma nova faculdade, um novo relacionamento, qualquer coisa na minha vida que eu vou tomar uma decisão, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar na vida da igreja. Porque eu participo da vida da igreja. Então, por exemplo, uma decisão minha de trabalhar lá em Paris, né, pode... eu acho que é um assunto muito complicado, né? Tá entrando. Enfim, as minhas decisões, elas afetam a igreja. Então, se é uma decisão que talvez vá afetar de maneira negativa a maioria, eu prefiro não fazer. Minha perspectiva, tá? Sim. Isso não é uma regra pra ninguém, mas eu entendi assim, foi bom pra mim, não me arrependo de não ter feito e tô feliz pra caramba. Sim. Mas, fala aí, Will, o que você O pensa? que você pensa? Uma coisa que foi interessante uma vez é que a gente não pode deixar que o padrão da igreja seja do irmão fraco. Se basear nisso. Legal. Só que aí eu tenho 2 exemplos pra Traz um bombom, mano, tô com fome. gente conversar sobre isso. Primeira coisa que tem o risca-faca na igreja, questão do louvor. O que a gente tem? Legal. A gente tem os senhorzinhos lá que eles amam o hino e pra eles louvor literalmente é violão, piano, nem teclado, piano e nem bateria. Uhum. E você tem a molecada que quer o bate-cabeça. Aí o que a gente sempre ouve? Que esse jovem, ele tem que abrir mão pelo idoso pra não escandalizar ele e não ser pedra de tropeço. Certo. Tá certo isso daí? Da hora, concordo. Certinho isso daí. Mas ninguém fala pro outro lado que o idoso, ele também tem que abrir mão do direito dele e ter um denominador comum. Sim. Então pega, por exemplo, no contexto que eu cresci, homem usava roupa larga, etc e tal, e eu converti numa época que nem sei se existe mais, acho que é Baby Look, aquela sopa que é agarradinha, né? Claro Sim. que existe. Que tava na época que o pessoal malhava, Deus usava tudo agarradinho, Uhum. só que no meu contexto aquilo não era algo masculino. Sim. E no padrão da igreja era o contrário, tipo, o padrão da rua não era o ideal, e pra mim tava chegando da igreja aquilo não era o padrão ideal. Certo. Então, peraí, será que por outro lado o pessoal que tava na igreja tinha que mudar a vestimenta por causa de mim que tava chegando? Então, assim, outra questão que também foi bem forte, né? A questão do terno. Eu não tenho problema nenhum com terno. A pessoa quer usar terno, problema nenhum, acho que. Só que no contexto que eu vim, terno era ligado a político corrupto. Certo. Então, no meu contexto, terno era visto como uma coisa imoral.
Então a gente vai abolir o terno por causa disso? Não. O que tem que ter? Os dois temos que ter maturidade Uma e adaptação. chegar num denominador. Só que ao mesmo tempo, você não pode ter uma ruptura brusca. Certo. Tem que ter a mudança, sem dúvida nenhuma. Mas tem que ser uma mudança gradual. Então não pode do dia pra noite, vamos mudar tudo e assim, não. Uhum. Tem que ser uma mudança gradual, inclusive algumas mudanças literalmente levam anos. Não. E se fizer tudo isso daí, eu acho que fica mais tranquilo, né? É. Agora quando fica só os jovens vão ditar a moda da igreja, ou só os idosos, aí a gente vai ter conflito. Mas né? aí é um... Eu vejo mais como uma parte da liderança em tomar esses devidos cuidados. Eu acho que é importante ter uma transição. Também é importante ter uma transição, mas é importante ter uma conversa de até onde tem base. A pessoa não curtiu aquilo. É Cara, muito difícil, tipo, cara. não, muito algumas difícil. coisas sim. Algumas coisas são cinzas. Uma área muito cinza. Mas tem coisa que, tipo, cara, é só. Tem coisa que revela o coração da pessoa. Com certeza. E daí você não pode. Daí não tá certo você abrir mão, porque o coração da pessoa precisa ser trabalhado. Por exemplo. Faz sentido. Certo? Eu não acho, por exemplo, eu acho que o coração dessa mãe estava errado. Não, nesse Na maneira caso com aí, que ela sim. se colocou. Sim. Cara, tudo bem você Mas não então, curtir ó, tatuagem. Meus pais, eles nunca me deixariam, na casa deles, fazer tatuagem. A minha mãe não me deixava ter cachorro. Mas, cara, é a casa deles, eles estão no jeito deles e tá tudo bem. Como que eles expressam assim, não tem problema. Você pode fazer depois que você sair de casa. Quando você estiver aqui, a gente prefere que não. Esse tipo, posicionamento dos meus pais me fez refletir o porquê eu queria. E tanto que eu acho que quando eu fiz a minha, eu fiz com muito mais certeza, porque eu refleti muito mais. Porque eu analisei essas coisas, pensei nisso tudo. E, cara, foi tipo assim, eu fiz, não mudou nada na vida dos meus pais. Não chocou eles, não é algo, entendeu? Tipo, eles viram e tal, ok. Talvez porque eles tenham visto, pô, enquanto ele estava aqui, ele me obedeceu e me Justamente, então isso é importante. Então, mas acho que tem coisas e coisas. A gente tem que saber realmente fazer análise cara, e tomar cuidado. Eu sou um cara muito conservador nesse aspecto de decisões, assim. Então, é que nem eu falei, foi uma decisão minha e tipo assim, foi de boa, sabe? Sim. Mas se alguém um dia quiser fazer, vai. Mas acho mano. Vou fazer mais. que falta esse diálogo, né? Então sim. você pega, por exemplo, eu acho que é muito sadio o diálogo entre os mais jovens e mais velhos, porque eu vou usar uma hipérbole aqui. Os mais velhos, eles estão parados no tempo e os mais jovens estão com aquele gás todo, querem inovar. Só que acontece, é bom juntar os dois porque para você pegar esse mais velho, você reciclar ele, no bom sentido, só que ao mesmo tempo, o mais velho com a maturidade dele, ele segura, opa, peraí, você tá indo longe demais. Sim. Então, com a maturidade, tudo bem, a gente pode mudar, mas também tem um limite, né? Então, é muito sadia essa ponte, só que eu falo por mim mesmo. Quantas pessoas idosas eu converso? Sim. Isso que eu ia comentar. Tem também o lance de você não ser um cara aleatório na igreja. Porque se você é um cara aleatório na igreja, ou uma menina aleatória, ninguém te conhece, você não tem amizade com ninguém, você não tem abertura pra falar com ninguém. Né? Agora, se você é uma pessoa envolvida, que tá sempre ali, todo mundo te conhece, você tem abertura pra falar com a galera. Tô pensando em fazer isso, o que vocês acham? Né? Então, mas acho que é a questão do... A gente tem guetos na igreja. Então, por exemplo, se eu sou jovem solteiro, eu ando só com jovens. Se eu sou casado, eu só ando com o grupo de casais. Cara, quando eu era solteiro, eu só andava com os tiozão da igreja, mano. Se eu sou idoso, eu só ando com o idoso. Não que não tenha que ter esses grupos. Eu sou a favor, tem que ter. A gente não pode jogar o bebê com a água junto. Mas também tem que ter... Como é que é? Diálogo. Jogar o bebê com a água junto? Nunca. Ok. Caramba. Então, o que acontece? Você fazer diálogo entre essas esferas diferentes. Legal. Então, por exemplo, você pega na minha época, né? Então, talvez o cabelo comprido era algo que escandalizava, hoje não mais. Então, o senhorzinho chegar pra mim, por que você tem o cabelo comprido? Eu ia explicar, por isso acabou. Do mesmo jeito, por que o senhor faz isso? Ele ia explicar, por causa disso, na minha época isso, né? Mas o famoso conversando tudo se resolve, né? Isso aí tem que ser desenvolvido. Eu tenho outro assunto que eu acho que é legal de conversar. Baseado nisso que a gente tá falando do seu contexto underground,
Eu acho que eu até contei essa história já num podcast ou num vídeo de quando eu levei o amigo gay na igreja. Cara, da hora. E teve uma reação que eu não esperava e tal. Cara, da onde vem esse. Sabe, a gente tá numa transição de gerações. Acho que a nossa geração é a primeira que sabe lidar mais com homossexuais, trans e tudo mais. E talvez a gente vá saber acolher bem melhor do que a geração anterior, que tinha muito mais preconceito e dificuldade. Inclusive, teve uma época que eu achava que. Eu falei, nossa, mas será que eu tô errado de ficar de boa? Não ficar tão chocado com gay e tal? Que eu lembro que, tipo, nossa, você via gente que não podia ver um cara de mão dada com outro cara na rua e ficava, meu Deus! E tal. E isso nunca me chocou. Eu falei, nossa, será que eu tô acostumado com o pecado assim? Será que eu tô errado? Não, eu entendi que eu tô inserido nesse contexto. Não tem nada de errado e isso me torna mais fácil de chegar nessas pessoas. Tanto que na facul tinha amigos gays e tal, e eu falava de Jesus pra eles. Não tem nada de errado você se envolver com essas pessoas, né? Isso. Até porque como que o evangelho vai chegar nela se a gente não Ninguém se tiver envolver, relacionamento? né? Com certeza. Tem que ter relacionamento. Eu não concordo com o estilo de vida, eu não concordo com o que a pessoa tá fazendo, mas ao mesmo tempo tem que ter relacionamento, senão foi assim que Jesus se relacionou com as pessoas em geral. Foi tendo relacionamento com o leproso, tendo relacionamento com a prostituta. Foi assim que Jesus conseguiu alcançar as pessoas. Relacionamento. Então, a gente tem que ter. Mas você acha que é só uma questão de geração? Ou você acha que é só. Ainda existe também um preconceito e não quer abrir mão? Pegando um ponto que a gente falou lá no começo, sempre que eu trato dessa questão, eu lembro do livro de Jonas. Que é a questão que ele não quer evangelizar e muito menos quer que aquele povo se converta. Então, por exemplo, se chega um dependente químico na igreja, deixa ele na igreja, Deus vai trabalhar com ele. Chega um cara que trai a esposa, mesma coisa. Um cara que só nega imposto, mesma coisa. Chega o homossexual, ou você se converte no primeiro culto ou não venha mais. É verdade. Então, essa questão é bem complicada, né? E assim, melhorou um pouco, mas está muito, mas muito engatinhando, né? Então, e é interessante, por exemplo, se chega um cara que é homossexual, ele é homem, mas ele não se identifica como homem. Como que ele vai aprender a ser homem? Andando com homem. Só que acontece, a hora que ele chega na igreja, o moleque vai lá, deixa ele de canto, ele vai andar com as meninas, porque elas acolhem. E a mesma coisa que acontece no inverso. Então, como que ele vai aprender a ser homem andando com menina ou vice-versa, né? E eu falo, dando um testemunho agora, né? Que eu me encaixo que no contexto que eu cresci também foi muito homofóbico, né? Tanto do punk quanto do hip hop, né? Então você tem que ser um machão, etc e tal, gangsta, isso e aquilo. Você também participava, pode falar? Você participava do rolê lá do São Paulo? Certo? Pode? Tá. Sei lá, né? Você também participava da quadrilha do São Paulo lá. Tô brincando. Torcida organizada. Torcida organizada. Então, tipo, tinha muito aquele lance. Porque tipo... a torcida organizada do São Paulo, tudo que envolve o São Paulo envolve, né, homossexualismo. Não tem? Ah, você nunca ouviu a piada de São Paulino é gay? Putz, você meteu essa? Caramba, mano, vocês nunca ouviram, velho? Ah, não é possível, cara. Mas até mesmo você pega um estádio de futebol, né? Tipo, agora mudou, mas antigamente o cara tinha um trejeito, literalmente o cara apanhava da arquibancada. Nossa. E infelizmente a igreja também foi um fator que também impulsionou, não foi decisivo, mas foi um gatilho, né? E um caso que eu tenho muito triste foi uma pessoa que eu conheci que ela tinha trejeito durante a adolescência e a gente aloprava literalmente, usa roupa assim, assim, assado. E dela criou maturidade, cresceu, aí ela se assumiu, hoje não quer saber de igreja, né? E hoje eu vejo, poxa, ao invés de ficar fazendo piadinha na época, poderia ter evangelizado, chega aí, vamos conversar, etc e tal. E foi interessante a questão dos processos, né? Que eu era completamente homofóbico também, não gostava. E no meio do caminho, alguns amigos meus foram se assumindo, né? E assim, você odiar o cara que você não tem contato é fácil. Agora, quando amigo próximo chega, então o negócio é o seguinte, assim.
Opa, e agora? O que que eu vou fazer, né? Uhum. E nesse meio tempo, Deus foi trabalhando, algumas pregações que eu vi, trabalhando, etc e tal. E uma fala que eu ouvi uma vez que gravou na cabeça, eu não esqueço até hoje, foi que uma pessoa estava falando sobre esse tema, né? E ela falou assim, ó, imagina só você, homem, se você descobrisse hoje que gostar de mulher é pecado. Ou você, mulher, que descobrisse hoje que gostar de homem é pecado. Como você suportaria? Você viraria a chavinha do dia pra noite? Então, a questão de... Entendi. Eu entendi o que a frase quer dizer. Então, o que eu quis dizer com isso daqui? É. Aí cai a questão quando o homossexual, ele chega na igreja, né? Não é fácil você mudar a chavinha, então o homem gosta de homem. Do dia pra noite, gosta de mulher. Não é assim que funciona. Acho que exemplificando mais fácil, se você descobrisse amanhã que comer carne, todo mundo aqui come carne, né? Se comer carne é pecado, a transição pra parar de comer carne, do nada você vai ter que virar um vegano pro cara que come carne todo dia? Como que isso vai ser? É complicado. Não, mas Você vai lidar com tentação, você vai lidar com o desejo de comer carne. É mais ou menos essa a ideia. Mas qual que é o problema disso daí? É a questão que além de você se abster de relação com o mesmo sexo, a igreja ela vai impregnar que você, se você realmente se converteu, tem que ter relação com sexo diferente. Então, por E é exemplo, um outro processo, né? vamos supor, para não fazer propaganda aqui, eu gosto de Pode fazer. refrigerante de, sei lá, de limão. E eu descubro hoje que refrigerante de limão é pecado tomar. Aí o que eu faço? Eu paro de tomar refrigerante de limão. Mas se que eu vou falar, não, se você realmente se converteu, você tem que tomar refrigerante de uva. Só que eu odeio uva. Então, além de você se abster, você tem que mudar essa prática. Tanto é que é interessante que tem um Me amigo gerou meu uma dúvida. que ele trabalha numa editora e tem um livro muito bom que trabalha a questão de pessoas que elas optam pelo celibatarismo. E ele recebeu diversas críticas esse livro quando foi traduzido aqui no Brasil, que as pessoas falavam, meu, se o cara se converteu mesmo, ele tem que ter 15 filhos aí. Uma hipérbole, né? Então, e não é assim que funcionam as coisas, né? Tudo um processo. Então, tem pessoas que conheço casos, pessoas que se converteram, tem uma família tranquilo, e tem pessoas que não, tipo, tem um amigo meu que ele fala, meu, eu não consigo gostar de mulher. E ele vai fazer o quê? Ele optou por ser celibatário, mas ele fala, meu, eu já tentei, mas eu não consigo. Mas, tá, eu posso... Sim. Foi legal você ter falado isso. A minha dúvida é a seguinte. Quando a Bíblia fala sobre a transformação do coração, ela não fala sobre apenas deixar de fazer o que é errado. A Bíblia fala que Deus nos dá um novo coração com desejo e amor pela lei de Deus, né? Eu entendo que é um tema muito difícil, tá? Não quero ser um cara extremista aqui. Mas você não acredita que Deus também pode colocar o desejo bom no coração dessa pessoa? Então, foi o que eu falei agora, né? Tem pessoas que têm filhos normalmente. Você acredita que tem pessoas que Deus vai, tipo, mano, deixar ela Separar. lutando. Porque, por exemplo, mano, eu vou dar um exemplo aqui. Não é homossexualismo, mas uma luta minha, assim, vai. Uma luta com pornografia, por exemplo. Eu sempre assistia antes. E hoje eu entendo que é errado. E eu não posso assistir. Mas é uma luta ardente pra mim. Assim como eu lutava com drogas e alcoolismo. Hoje, pra mim, alcoolismo e drogas, assim, tipo, nem penso nisso. Mas pornografia é uma luta constante. Eu acredito que é algo que eu vou carregar pro resto da minha caminhada com Cristo. Uma luta, assim, que se eu não tô atento, eu caio. Você acredita que, tipo, é mesmo mais ou menos nisso? A pessoa ela vai continuar lutando com isso sempre? Então, cada caso é um caso, né? Uhum. Então, pega a questão da dependência química. Tem cara que usou durante décadas substâncias, ele se converte e literalmente nem precisa ir na clínica, Fica limpo. tá zerado. E tem gente que não, vai ter que ir da clínica, depois sair da clínica, ele vai passar a ter que ficar longe a vida inteira, porque ele sabe que se ele der uma brechinha ele vai cair. Legal. Então, essa é a questão, né? Porque as pessoas pensam que a questão bíblica é a heterossexualidade. Não necessariamente. A questão bíblica é a santidade. Sim. Por que eu digo isso daí? Só terminar o raciocínio aqui.
uma pessoa que ela é celibatária. Não é nem homossexual, é celibatária mesmo. Se você atestar a heterossexualidade como um padrão bíblico, essa pessoa está fora do contexto. Não entendi, mano. Então, por exemplo, Só meio devagar, tá? então vamos lá. Se você é um cristão, você tem que ser um heterossexual, certo? Tá, heterossexual é o mesmo pra homem e mulher? Isso. Tá. Agora, por Homem- exemplo, você tem uma pessoa que ela é celibatária, ela tem o dom do celibato. Tá. Explica o que é o celibato pra galera aí. Celibato, no caso, é uma pessoa que ela tem o dom pra ser casta, não vai ter um relacionamento e ela vai morrer sem casar, grosso modo, Certo. né? O que, a grosso modo, em alguém que nasceu na igreja, implica que o cara vai passar a vida toda sem ter relações sexuais, Sim. não vai, não vai juntar nem nada. E o cara vai estar. O cara ou a cara, entenda. Mas o cara tá se abstendo de uma vida a dois. Porque a gente tem. É que a gente pega muito, né? Gênesis a gente tem criação do homem, da mulher, a importância de estar em casal. Depois vem Paulo e fala sobre isso. Lá na frente, muito tempo depois. E daí talvez por isso que muitas pessoas não entendem, tenham dificuldade, mas Deus separa pessoas para isso. E a gente sempre diz, né? Com finalidade. Eu creio que toda pessoa que tá buscando esse caminho é porque Deus tem um propósito para como ele vai usar ela. Talvez a pessoa de casa tá perguntando assim, como é possível alguém ser assim, né? Cara, só quando você conversar com alguma pessoa que é celibato, exatamente, que você vai entender o propósito de Deus, cara, porque é muito da hora. E né? como que Deus age através da vida dela nisso. Então, o que acontece? Quando você pega essa pessoa que é celibatária, se você falar que a heteronormatividade que é o correto, ela cai fora, ela tá em pecado. E o que rola, que eu vejo muita hipocrisia, né? Deixando bem claro aqui, que eu considero a homossexualidade como pecado, isso daí é chovendo molhado, mas assim, é a pessoa que ela é casada, ela trai 1001 vezes o marido ou a esposa, aí ela fala que, e ela vai lá, e ela critica a sexualidade do homossexual que está fora do padrão divino. Sim. Sendo que ela também está cometendo um pecado. Sendo que a poligamia e a traição, tudo é... Ou às vezes até o cara aqueles caras, né, bem ferrenho, né, homossexual, errado. Às vezes o cara é viciado em pornografia homossexual. Também. Né? E esse ser contra ferrenho é só uma maneira de tentar esconder e deixar isso algo como interno. E só pra fechar aqui, desculpa interromper, então a questão assim, a pessoa ela é hétera, mas ela tá fundada, então só a heterossexualidade por si só, ela não é sinal de santidade. Sim. Então agora eu entendi. O que é o sinal de santidade? Ou você ser celibatário, ou se você contrai um relacionamento com uma pessoa do sexo oposto, né? Inclusive, acho que para deixar bem claro a situação, uma coisa é que é preciso entender o contexto de que a pessoa pode ter desejos homossexuais sem necessariamente ter ações homossexuais. Sim. E aí, nesse caso que a gente tá falando, se você diz que o cara ser celibatário é errado porque ele tem que ser hétero, e ser hétero significa você ter um relacionamento com alguém do sexo oposto, e você implica isso, então se você é hétero, você tem que ter um relacionamento com o sexo oposto. O cara que tá destinado ao celibatário vai estar em tese errado. Porque eu não vou ter um relacionamento com o sexo oposto. Então esse cara tá errado. É isso que ele tá falando. Não, então, mas é isso que ele tá falando, entendeu? É que às vezes a pessoa... Tá, mas isso que é a heterossexualidade. Então, mas pra mim isso aí não é a realidade da igreja, mano. Porque o celibato, a pessoa que é celibato, ela é muito raro, tipo... Não, sei, eu digo no exemplo que ele deu. Eu tô só... Não, eu entendi o seu ponto, mas é que, assim, acho que não é um tema tão abrangente como esse que a gente tá conversando. Mas... Jogar um pouquinho de lenha na fogueira aí. Você falou que o celibatário, ele é errado, né? Pelo menos do meu ponto de vista, eu não vejo tantos assim. Mas será errado, que... Você não falou que é errado. Você não é errado, raro, pelo amor de Deus. Raro. É raro, não é errado, meu Deus. Então, é errado. Será que isso daí, em parte,
Não é porque tem aquela mentalidade que você tem que casar e ter 500 filhos, etc e tal. Então, por exemplo, se você... Não só isso, ainda completo. Existe esse estigma dentro da igreja que você tem que casar e ter filhos. E detalhe, e cara, eu vejo isso demais, isso me irrita muito. Você tem que casar e ter filhos biológicos. E daí existem as pessoas que têm dificuldade, não podem ter filhos, e é porque Deus não quer que elas tenham filhos. Não, Deus pode. Adoção nunca é uma opção. Nunca. Não. E, cara, os crentes deveriam ser os que mais adotam. Mas não, Com adoção. certeza, com certeza. Isso no Brasil. Isso eu tô falando no contexto do Brasil. Outros lugares do mundo, a realidade é diferente. Tipo, os Estados Unidos, bastante crente adota, de outros Mas lugares do então, mundo. Mas entendeu? Tem esse estigma. Você tem que ter filho. Tá, você não é homossexual, você não luta com os desejos homossexuais, você é um homem ou uma mulher normal. Não, oh, meu Deus, é muito difícil falar sobre isso. Sim. Dá pra entender, né? São Não me muitos termos! Não me entendam mal. Vocês, não é pecado o cara não é celibatário também. Não tem o dom do celibato. Não é pecado ele não querer casar? Mas daí você tem que investigar o coração do cara pra entender por que ele não quer casar. E aí que você encontra ou um pecado ou você encontra o dom do celibato. Ah, tá. É aí que eu queria chegar. Porque se o cara não tem o dom do celibato, né? E ele não tá nos contextos que a gente tá conversando, se ele não quer casar, com certeza vai ser um pecado. Vai ter um pecado, sim. E não ter filhos também, porque não há. Pra não ter filhos existem vários motivos, né? Sim. Tranquilo, isso aí beleza. Se o cara é doente, né? A pessoa. Uhum. Mas se a pessoa. Eu entendo assim, cara. Se ela deixa de fazer algo que Deus ama por causa de um ato egoísta dela, é errado, cara. Sim. E aquele entendimento, né? O cara. Existe o cara que não quer ter filhos, e eu já conheci pessoa assim, a pessoa não quer ter filho de jeito nenhum. Não quero investir na minha carreira e tudo mais. E daí você começa a encontrar, quando a pessoa esmiuça, ídolos na vida dela. Sim. Que estão fazendo com que ela não cumpra a vontade de Deus. E, cara, daí existe aqueles casos do cara que não consegue ter um filho biologicamente. Não, com certeza. O cara tem um problema, ou a esposa tem um problema, ou os dois têm algum problema, e daí é diferente. Não, sim. Mas, de novo, filhos biologicamente, porque, de novo, sempre existem não, opções. Forçar que o cara tem que ter só filho biológico não faz sentido, até porque... É que existe esse contexto de... sim. Adoção é um tabu, mano. Eu não entendo por quê. Sendo Detalhe, que gente, eu tô adoção falando... é bíblico, né, mano? Eu tô Não falando é isso, barato. gente, porque eu sou adotado, tá bom? Então eu percebo pode isso falar mais bem que as outras sobre isso. pessoas. Porque as pessoas não veem como opção, tipo, eu vi direto. Eu lembro uma vez eu tava num grupo de casais, tava falando sobre... Era sobre ter filhos, a palavra, né? Tinha até um convidado. E eles estavam falando sobre a importância de ter filhos, de cumprir esse mandamento. Quantos filhos você deve ter e tudo mais. E eles falaram, e tem gente que às vezes não consegue ter filhos e tudo bem, isso significa que Deus quer alguma coisa. Eu falei, não. Tem gente que não consegue ter filho biologicamente. A gente tem que colocar a adoção como opção. E ficaram me olhando estranho. Eu parecia um alienígena. Nossa. Sendo que, né? Sendo que a adoção transformou a minha vida. Porque eu ia estar num outro contexto de vida. Um ato bíblico extraordinário, né? Pô. Deus nos adotou como filhos. É isso que eu ia falar, que eu vou usar colocar em linguagem humana pra ficar mais fácil, né? Você fala outra língua fora humana? Então, linguagem... Você vai entender o que eu vou dizer. Então, por exemplo, não podia perder. nós não somos filhos de sangue de Deus. Nós somos adotados. Sim. Então, a pessoa, ela talvez tenha um pé atrás com a adoção, mas ela não esquece que ela foi adotada. Então, é uma mano... contradição de termos. Né? Mas é uma coisa que já reparou. É uma coisa boba, mas que tá bom. Então, tipo, não é que nem essas coisas que a gente tá falando aqui, da tatuagem, do homossexualismo. Eu vejo, cara, eu acho interessante a gente ter falado disso, cara, muito interessante. Eu vejo que eu tenho muito a aprender, né, sobre esse assunto, não só intelectualmente, mas na prática, assim, sabe? Porque é um assunto muito complicado, mas, cara, a gente tem que orar muito pra Deus dar sabedoria, porque eu sei que você é um cara que já tem ministério com isso, você sabe lidar melhor com isso, cara, não tenho dúvida. Por isso que quando você fala, eu fico quieto, mas se eu achar que tá. Mais ou menos, né? Mas assim, cara, eu acho que deveria ter um incentivo a mais, assim, das igrejas em preparar a gente pra lidar melhor com essas situações. Não só do homossexualismo, mas esses assuntos específicos, assim, sabe? Falta falar um pouco mais, fazer uma IBD, coisas pra gente, sabe, trazer. Mas na verdade é simples. É só você amar a pessoa. Não, mano, desculpa.
Não É. concordo, não concordo. Então, Não concordo porque, assim, a palavra amar é muito fácil, mano. Você joga assim, tipo, ame a pessoa, mas, cara, Deus, ele amou de uma maneira muito prática. Jesus, ele amou de uma maneira muito prática. Eu acho que a gente deveria entender mais como praticar esse amor. Não sei se você tá me entendendo, mano. mas vou deixar uma dica aí. Tem Nos ajude. um pastor que chama David Wilkerson. Ele infelizmente faleceu, né, Nossa, senhorzinho. as pregações dele é muito boa. O Inclusive, ministério tem dele o- é top, né? Tem um filme dele no YouTube, Kohanik, né? E que é interessante. Ele, pra quem não conhece, ele era pastor, ele pregava pras gangues de Nova York. E era um contexto bem pesado mesmo. E o que ele fez? A gente pensa hoje, vou pregar pra uma gangue, então vou fazer um curso, eu vou ver as gírias que eles falam, eu vou fazer uma tatuagem, vou colocar um largador, aí eu vou naquela gangue. O que ele fazia? Nada disso. Um senhorzinho com De terno. paletó, com a Bíblia embaixo do braço, linguagem sem nenhuma gíria, formalzão de tudo, chegava nas gangues e fez um belo trabalho durante a vida dele. Então é a questão de você ter amor por aquela pessoa, né? Então a gente tem um lance interessante. Uma vez a gente foi fazer um evangelismo lá na Praça Roosevelt. Pra quem não conhece, é uma praça lá em São Paulo que é um pouquinho chapa quente, né? E a gente fazendo apresentação, só que assim, como é um público um pouquinho mais complicado que frequenta lá, a gente começou com uma intervenção cultural, etc e tal, e tinha um grupo de homossexuais. E daí o pessoal fazendo, o pessoal gostando, etc e tal. E a pessoa que estava à frente do evangelismo, ele começou a falar de Deus, no caso. E desculpa se for palavrão, depois você dá um pi. Aí uma das pessoas fala assim: tava da hora até agora, mas agora que falou de Jesus, cagou o rolê. O cara que tava nessa rodinha. Qual que é a nossa intenção, meu? O cara ofendeu a Deus, que queime no fogo do inferno, etc. Não, isso não existe, cara. E o Quer que dizer, aconteceu? existe, né? Teve uma pessoa que ela ouviu ele falando isso daí, acabou a intervenção, ela foi de propósito nessa rodinha. Aí papo vem, papo vai, resumindo a história. Acabando a rodinha, o cara foi lá e literalmente compartilhou a vida inteira, inclusive coisas pessoais, com essa pessoa que foi evangelizar. O que ela fez? Só amor, o cara tá falando mal, mas eu vou falar do evangelho pra ela. Então, só que... E uma coisa só pra finalizar, Desculpa. que falta muito, é a questão que a gente quer falar muito e quer ouvir pouco. Então que as pessoas sempre reclamam de fora porque assim, vocês vêm aqui, falam com a gente, fala, e quando a gente não quer esse produto, vocês vão lá, viram as costas e vão embora. Sim. Então uma dica em traço de evangelismo, não chega falando de Jesus. Chega na pessoa, Conhece a conhece pessoa, a pessoa, se ela tem alguma religião, pergunta, você é budista? Sou. O que o budismo fala? O que o budismo fala sobre isso, aquilo? Sim. Aí depois que você deixa a pessoa falar, você vai lá e amorosamente conversa com ela, porque, pera aí, ela tá falando de Jesus, mas eu não vou interromper ela, por quê? Porque ela me ouviu falar de Buda. Sim. Então fica até constrangedor pra ela chegar, não quero que você fale, né? Acho que é importante, porque quando a gente tá mostrando respeito, e acho que quando a pessoa se sente respeitada, tipo, cara, eu respeito o que você acredita. E acho que muitas vezes a gente perde isso por falta de respeito. Que a gente quer impor, ou porque a gente quer colocar o evangelho de qualquer jeito. E isso acaba não ajudando a gente a chegar no objetivo, né? E justamente. existe uma diferença muito grande, estou falando em qualquer esfera, né? Entre você não concordar e você ser preconceituoso. Sim. Então, uma vez a gente estava lá no MASP, lá na Avenida São Paulo, fazendo evangelismo. E a gente fazia tipo um tapete, o pessoal chegava pra trocar ideia, etc e tal. E duas meninas que namoravam sentado com a gente, papo vem, papo vai. Aí elas, vocês são cristãos, né? E a gente, somos, né? Que eu achei legal porque eu sei que vocês não concordam com a nossa atitude, mas em nenhum momento vocês desrespeitaram a gente. Legal. Então, assim, só pra esclarecer, porque esse assunto dá várias brechas, né? Sim. Então, assim,
quando a gente tem contato com o homossexual, literalmente a gente tem que tratar ele como qualquer outra pessoa, tem que Claro. amar igualmente. Por quê? Porque é. Porque Então, é aí que eu queria. Legal, agora você abordou bem legal. Porque o amor, o fato da gente amar, tá nessas atitudes. Em respeitar, em ouvir. Mas não só isso, em também querer caminhar com a pessoa. Porque você sabe, né? A gente faz o trabalho junto lá na Fundação Casa. Você sabe que o maior trabalho, porque, tipo assim, lá é um ministério onde a gente vai na Fundação Casa, né? Que é a famosa FEBEM, né? Que a galera pode falar FEBEM? é o nome antigo, na É o verdade. nome antigo, né? Hoje é um nome mais bonitinho lá. Porque o trabalho que eles fazem lá é muito 10, mano. É muito 10. Mas assim, a gente ia toda terça falar do evangelho com eles. Mas o que dava mesmo resultado é quando a gente fazia amizade com eles, cara. E quando eles saíam de lá, tinha uns que não queria ver a gente nem pintar de ouro, mas os que queriam continuar uma caminhada com Cristo, o que eles faziam? Eles procuravam a gente, né? Tem um deles que achei bem legal, cara. Precisa até mandar mensagem pra ele, Felipe. O Felipe, eu arrumei um trampo pra ele. Ele ia na minha casa, na época que eu tava arrumando a casinha lá pra ir morar, ele ia lá, me ajudou a pintar a casa. E ele ficava conversando comigo, sabe? Tipo, mano, e muito 10, o cara foi no meu casamento. Que da hora. Ele trampou na lanchonete lá que eu arrumei o trampo pra ele, tipo, ele saía mais ou menos umas 7 horas. E, mano, ele chegou no meio do casamento lá, eu tava lá juntando a gravata. Ele, ô, vim no seu casamento, mano. O cara cheirando a pastel, fiquei mó feliz, cara. Que da Então, hora. tipo assim, o relacionamento gera isso, cara. Isso pra mim, aí entra no que você falou, o E é amor. interessante. O amor é caminhar com a pessoa. Agora, em tempo de pandemia, não dá, né? Mas a questão do abraço, né? É. Então, quando você chega numa pessoa... Aí tô restringindo esse ponto, mas qualquer tribo urbana, você abraça ela, você quebra esse gelo. Porque às vezes eu vejo geralmente o que acontece. Tá ligado quando o político come pastel na feira em época de eleição? Com aquela cara de nojo assim? Sim. Às vezes eu vejo a pessoa, tipo, cumprimentando do mesmo jeito. Vai dar mão, tipo, ela na pontinha, assim, no dedo, Nossa, assim. cara, nem Ou, dá, tipo, dá um abraço, mas aquele abraço... Meu, dá um abraço de verdade mesmo. Faz a pessoa se abada. Não faz aquele abraço ou aperto de mão pra cumprir tabela. Tá? Tipo, transmite amor nesse abraço, né? Então, até às vezes a gente olha os famosos free hugs que fala, né? Abraço grátis, que só faz evangelismo, né? Obviamente que você tem que levar a palavra de Deus, só o abraço não adianta, mas ao mesmo tempo, quando você pega, por exemplo, só para mudar um pouquinho, não ficar no mesmo foco, pega um ex-detento, por exemplo. Você vê todo mundo criticando o pau, bandido bom, bandido morto, o cara nunca vai mudar, etc e tal, todo mundo jogando pedra. A hora que vem uma pessoa e abraça ela desmonta. Sim. É verdade. Então tem que... cara, isso aí é uma realidade do evangelho, né? É. Não só quando você abraça, mas às vezes quando a pessoa ela tem um estilo de vida, uma atitude, e você faz diferente, às vezes em desacordo com o que ela tá fazendo, isso desmonta a pessoa. Fora que é a quebra de expectativa. O cara tá esperando que ele vão tacar pedra nele, e você vai lá e você faz o contrário, né? Então, acho que tudo isso ajuda, contribui. Até lembrei de um caso interessante que aconteceu numa escola que eu dei aula uma vez, que tinha uma menina que ela dava trabalho, etc e tal, e um dia ela bateu o boca com o professor. Aí falou poucas e boas palavras que não dá pra falar aqui, e foi pra direção, né? E daí esse dia tava o coordenador na direção, e conversando com ela totalmente alterada, tal. Daí, sei lá que deu, ele contando pra gente, né? Não sei que deu, ele não é convertido, mas eu creio que Deus usa, né? Daí chegou pra ela assim, me dá um abraço. Do nada assim, né? Daí ela foi, deu um abraço nele e caiu o mundo dela, né? Tipo, chorou igual criança mesmo, né? Da hora. Aí ela falou que, tipo, o pai dela desde pequeno foi pai ausente, que não foi um pai legal, etc e tal, isso e aquilo. E ela tava usando, talvez, a escola pra canalizar toda aquela tristeza e raiva que ela tinha, né? Então ele poderia chegar muito bem, vai ficar uma semana de suspensão, etc e tal. A gente vai lá na delegacia abrir um boletim de ocorrência porque você falou poucas e boas pro professor. Mas não, um gesto simples, como esse um abraço, você vai, você Cara, isso é 10, mano. acaba conquistando a pessoa, né? Eu tenho uma história muito boa sobre esses caras de free hugs. A gente tava lá na Praça da Sé, primeiro encontro com a Estela. A gente saiu, tava lá a gente passou
A gente tava passando pelos lugares lá de São Paulo e a gente tava indo na Praça da Sé. E nessa tinha a galera do abraço, né? Mano, veio uma mina. Ela nem perguntou se eu queria um abraço. Ela já veio com o braço aberto, pá, já veio e me abraçou. No meu primeiro encontro com a Estela. A mina! E daí, sabe qual foi o pior? Ela não abraçou a Estela, mano. Nossa. Aí foi Sério? paia. Então eu fiquei muito vergonha, porque eu falei, putz, e agora, cara? Tô no meu primeiro encontro com a mina Já aqui. era, meu Já encontro era, vai tipo, melar. ela pensa em mim. Então, a gente superou essa. A Estela deu uma olhada torta na mina. E aí, velho? Nossa, mano, se essa mina faz isso comigo, ela ia sofrer. Pô, ela meteu uma dessa. consequências, cara. Mas, tipo, pô, como você vai lá? A pessoa tá fazendo um negócio mó na moral, né? Mó na boa. Você vai lá, você babaca. Eu tô aqui, sai daqui, pelo amor de Deus. Não, por favor, tô no controle, não. Ah, mas também é meio sem Mas noção, foi- né, mano? Mas sabe que é, Foi que é engraçado. inter- Então, se você tá numa campanha de free hugs, por favor. Se a pessoa, Cuidado. tipo, a pessoa pode estar num date. Toma cuidado. Pode ser Cuidado. constrangedor. Abraça os dois. Tá um casal? Abraça os dois. Se fosse no meu juntos. caso, por exemplo, Abraça os que dois juntos. minha esposa é karateca, velho. Se você fizer isso com uma menina que é karateca ou jiu-jiteira, você vai sofrer. Mas não bota faça isso. no. Voltando à questão, né? Tipo, geralmente o pessoal aconselha de homem abraçar homem e mulher, né? Pra evitar esses contratempos, né? Isso. Agradeço, agradeço. Mas aí você pega um homossexual. O homem vai, no caso, abraçar o gay. Ou a mulher a mesma coisa. Eu abraçaria o gay, mano. Mas claro, velho. É isso Então, que mostra. mas mano. é aí que tá a questão aqui. A gente tem uma mentalidade mais aberta. Mas pra outros não. Opa, peraí, se der um abraço já vai confundir. Ou às vezes não me toque. Que Ah, mano, mas é. rola eu muito entendo. disso. Mas isso aí já faz parte do evangelismo, né? Que é você vai se você às vezes o cara ele vai participar ali, vai te deixar você levar mais pra ver qual que é a sua, ou às vezes até pra tirar algum proveito de você, né? É. Até Teve uma vez, mano, um cara me parou me pedindo 5 contos pra ir comprar maconha. Eu tava indo pra casa, mano. Tava indo pra casa. Eu falei, mano, não acredito que esse cara vai me. Eu falei, ó, eu te dou 10 conto, mano, se você me dá meia hora do seu tempo. Aí ele falou, meia hora? Eu falei, meia hora, mano, cronometrado. Aí ele, beleza então, mano. Aí eu peguei e dei o dinheiro na mão dele. Tô, 10 conto, adiantado. Aí eu falei, agora eu quero só meia hora. Aí ele, beleza, mano, mas pra que você quer? Eu falei, mano, eu tava com a Bíblia na mochila. Aí eu falei, ó, eu não tirei a Bíblia da mochila. Eu falei, mano, eu quero contar uma história primeiro pra você. Aí, mano, já viram aquele evangelismo do papel com a história do jovem que foi embora lá, pediu as coisas? Sim. Filho pródigo. O filho pródigo, você viu a história com o papelzinho? Não. Nossa, eu sei fazer um bagulho mó da hora com papelzinho. Ó. Ele vira uma casa, depois vira uma arma, depois vira mó da hora. Aí eu peguei um papel lá, tinha um caderno na minha mochila. Eu peguei o papel, comecei a mostrar e tal, aí deu uma enrolada, né? Aí, mano, quando eu contei toda essa história, quando eu introduzi, falei, mano, essa é a história de Jesus sobre nós e tal, pá. Aí o moleque na hora, tó seu dinheiro de volta. Eu falei, pô, mano, meia horinha, não vai demorar 10 minutos, 10 minutos. Nossa. Não quero, mano, não quero saber disso aí, não quero saber disso. Eu falei, mano, que pena, pô. Beleza. Mas tem isso, mano, às vezes o cara, ele vai deixar você ir, às vezes não vai. Mas o importante é a gente tentar, né, mano? Porque vai ter vários casos. Então, por exemplo, vai ter cara que vai te cortar, vai ter E outra, cara... vai ter pessoas que você sabe que você não vai ver ela amanhã. Uhum. Então, às vezes, você, tipo, mano, eu não sei se eu vou ver ela amanhã, É. né? Aí é diferente. Quando você sabe que você vai construir um relacionamento com ela através de outras... O aí processo é mano, diferente. Você tem uma atitude diferente, né? Igual uma vez eu fiz uma amizade com um morador de rua, mano. Nossa, cara, minha mãe quase me bateu, cara. Eu encontrei um morador de rua e fui lá, sentei pra conversar com ele. Que ele tinha me pedido um trocado e tal. Aí eu dei um trocado pra ele e tal. Comprei umas esfirras, sentei lá, comecei a conversar com ele. Aí eu perguntei, mano, você fica por aqui? Aí ele falou, fico. Eu falei, então me encontra amanhã nesse mesmo horário aqui. Ele, beleza. Aí eu fui, passei na esfirraria lá, comprei umas esfirras e ele tava lá, mano. Você acredita? A gente ficou uns 2 meses se encontrando, tipo, pelo menos uns 2 dias seguidos assim. Que da hora. Aí, cara, foi muito legal, mano. Porque, nossa, cara, eu gastei mó grana com ele, mano. Uma vez ele apareceu com o pé todo estourado, cara. Mano, com a ponto de amputar. Eu falei, cara, como que de um dia pro outro seu pé fica assim, cara? Aí ele deu a receita lá pra mim. Eu comprei os remédios. Cara, eu dei meu colchão. Minha mãe ficou louca comigo. Eu dei meu colchão, dei uma pancada de roupa pra ele.
Mas o que mais me chocou, assim, um dia específico, foi ele falou assim, ô Gel, cara, você tá me ajudando, tá mó da hora, mas eu preciso de um favor máximo seu, assim. Falei, pronto, agora ele vai me pedir dinheiro, né? E ele nunca me pediu dinheiro, me pediu dinheiro só uma vez. Ele falou, cara, me arruma um rastelo e, que mais? E um tesourão, porque eu sou jardineiro, cara, eu sei trampar, eu vou procurar emprego. Você tá me ajudando, eu quero mudar de vida. Eu falei, demorou. Daí eu dei o negócio pra ele, ele arrumou. Ele arrumou um emprego, começou a trabalhar assim. Só que uma luta era fazer ele voltar pra família, assim. Se ele não queria, ele queria continuar trabalhando, mas morar na rua. Aí teve um tempo assim que, tipo, eu não consegui mais encontrar ele. Mas foi legal que, tipo, mano, em 2 meses, tipo assim, a gente conversou muito do evangelho. Se ele converteu hoje, eu não sei, mano. Mas, assim, quando você se dispõe a alcançar alguém, cara, Deus vai te dar meios e fundos pra... E é interessante, assim, que a gente ganha experiência com o tempo, mas é batendo cabeça, né? Então, nesse lance que é interessante de morador de rua, uma dica pra quem tá vendo, converse com as pessoas. Conversa. Uma vez, conversando com ele falou, algo que eu fazia, eu senti constrangido, né? Ele falou assim, porque geralmente o pessoal vem aqui, aí eles formam uma roda com o violão na nossa volta, Dá fica sopa. todo mundo olhando pra mim, no caso, sozinho aqui, como se eu fosse o pior ser humano, etc e tal. E ele falou que é super constrangedor. Outro dia eu pensei, imagina só, eu tô aqui, 20 pessoas ao meu redor, todo mundo olhando. É chato, né? É. Então, esse lance de sentar, conversar. Às vezes é melhor você ir em 2, 3 pessoas, mas sentou, conversou, do que você ir em 40 pessoas, tocamos um louvor, deu espirra, foi Com embora. horário pra ir embora, né? Opa, deu horário, preciso ir embora, né? Sim. É importante, mano, ficar constrangendo, fazer pressão. Acho Eu também que curtia fazer esse lance. Eu comprava às vezes alguma coisa pra comer junto com a pessoa. comida é tudo. O cara velho. falou, me arruma uma marmita. Eu falei, beleza, mas eu posso comer junto com você? E daí eu ia lá, almoçava com o cara e, tipo, Quebra o era o cara, tempo né? do almoço. Tipo, É o que o Will conversa. falou, mano. Esse tipo de atitude quebra o cara, né? E, A e pessoa não às espera vezes, esse tipo de a coisa. pessoa obviamente tá com fome, né? Mas ela vai curtir muito mais a conversa do que a marmita. Ah, sim. É. Porque assim, todo mundo que passa vira a cara, olha feio, etc e tal. E quando vem uma pessoa e conversa, opa, peraí. Porque fome tá de boa, tipo, ela comeu, vai dar 2 horas, o estômago vai roncar de novo. E quando você chega a dar atenção, é uma coisa que não vai passar em 2 horas. Ela vai, opa, peraí. É. Justamente, mano. Daí. Cara, irado. E nesse seu contexto, assim, você fez muito trabalho com isso. E você vê que ainda existe gente fazendo esse tipo de trabalho? Ou como que funciona? O problema que eu vejo é a questão do amadurecimento, né? Por outro lado também que, conversando com algumas pessoas que fazem trabalho mais underground, a gente tava falando, que essas pessoas se achavam os super-heróis da missão. Então a igreja não tá indo na Cracolândia, a igreja não tá indo no prostíbulo, a gente tá indo, então nós somos seres superiores. Então, por outro lado, teve esse ar de superioridade durante muito tempo também, né? E eu falo que a questão evangelismo, eu considero como 2 asas de um avião. Uma asa do avião é você evangelizar no seu círculo, então, trabalho, faculdade, o cara da padaria, do mercado, etc e tal. E outra asa do avião é você sair para evangelizar. E o que acontece na maioria dos casos? Você pega só uma ponta porque é muito mais cômodo. Sim. Então, por exemplo, eu vou lá pro Haiti pregar, por quê? São pessoas que eu nunca vou ver na vida. Se eu falar alguma coisa errada, foi aquela semana, acabou. Uhum. E a hora que eu chego no trabalho, eu não falo de Cristo pra ninguém. Sim. E de outro lado, o que vai rolar? Vamos fazer evangelismo só no trabalho. Só que acontece, é uma zona de conforto por quê? Eu não vou sair Eu vou lá, vou pro meu trabalho, estudo, volto pra casa, acabou. Mas eu não vou, por exemplo, perder um sábado, perder um domingo, perder uma madrugada para evangelizar uma pessoa. Então, os 2 extremos são zona de conforto. E é interessante que eu já vi muito na história um descendo a linha no outro. Então, esse aqui falando que, por um lado, vocês não saem fazer evangelismo por aí, não fazem missões, mas o cara não prega na rua. E de outro lado, você não evangeliza
No seu contexto. no seu contexto, mas o cara também não sai da zona de conforto. Sim. Cara, é verdade. É bem irado. Por isso que eu puxei esse assunto, porque, cara, você vê como ele leva em várias coisas. A gente podia conversar mais umas 2 horas só em tudo que acarreta, né? Só nessa ideia de receber e evangelizar homossexuais e tal. A gente nem chegou a falar de tribos pra valer. A gente nem entrou nisso, porque também é uma outra coisa, tem um monte de... implica muita coisa. Não é simplesmente só ir também, existe um estudo. Exige, né, esse estudo. Então, cara, muito legal. Acho que é uma primeira conversa. Então, Eu queria pegar essa conversa pra gente, de fato, despertar esse interesse, porque eu quero falar mais sobre isso ainda. Uhum. Que acho que é bem legal. A ideia é porque, assim, o Will, né, fala aí um pouco, quero que você fale pra eles. Uhum. Você tá terminando lá o mestrado, né, você vai começar a sua tese. E conta aí, qual que é o tema que você escolheu? A gente não vai entrar profundamente, né, porque você vai começar. Uhum. Mas futuramente, quando você terminar e apresentar, vai ser muito legal você voltar aqui e apresentar pra gente, porque a gente vai aprender muito, né? Uhum. Tipo, a galera também que fica às vezes perdida nisso aí, vai poder já... Opa, mano, quero que o Will volte logo aí. Sim, sim. Conta pra eles aí mais ou menos que rumo que você vai tomar. Ser um pouquinho mais técnico aqui, né? Tem um teólogo que chama Walton, e ele tem um livro fantástico que chama Criação Restaurada, e em um dos capítulos ele aborda a questão da estrutura e direção. Uhum. Então, por exemplo, a ira é pecado? Por si só, não. Deus se ira. Se ira fosse pecado, Deus estaria pecando. Então, assim... Hoje não, Mateus. Hoje não, hein? Na essência, a ira não é pecado. Sim. Mas, pelo pecado, a gente vai direcionar essa ira de modo pecaminoso. Sim. E o que eu estou abordando a partir desse conceito? A questão que a gente tem 2 extremos na igreja. De um lado, você pega as pessoas que a gente comentou hoje, que elas são como Jonas, não querem que essas pessoas se convertam, porque, segundo a justiça, a gente não pode tolerar o pecado, etc e tal. E de outro lado, você tem o evangelho inclusivo, que é conhecido, né? Que são pessoas que vão falar que a gente tem que aceitar esses hábitos com base no amor, etc e tal. Só que, se a gente for analisar, o juízo e o amor são atributos de Deus. Uhum. Só que eles estão direcionando para lados errados. Por quê? O juízo sem a graça e sem a misericórdia não é o juízo divino. Por outro lado, o amor sem o confronto também não é amor verdadeiro. Então você pega 2 extremos e os 2 estão errando igualmente, né? Sim. Então é nessa linha que eu tô gatinhando. Quando você falou pra mim, eu achei muito 10, porque é o evangelho, mano. É justamente Deus, isso. ele olha pra nós, né? Ele mostra o nosso pecado, né? Através da lei dele. Mas também, por outro lado, ele arruma um meio de nos unir com ele de novo, né? Através do evangelho de Cristo, né? Através da morte de Cristo na cruz. Só não como Jesus confronta, né, mano? Porque Jesus confrontou o pecado das pessoas com muito amor. E depois ele foi lá e morreu por elas. Tá ligado? Então, assim, é o melhor exemplo pra que a gente tenha, assim, como referência. E é o que a gente tem que buscar, né, como foco. O pessoa tá doente, né? Então, quando a gente tá no médico, o médico não chega, toma isso, não sei o que lá, pá. Não vai, não. Tem médico que faz isso, mano. Você tem... mas não é. Mas no caso, você vai tomar isso por causa disso. Então e fazer esse acompanhamento literalmente como médico, né? Às vezes até confronta, tipo, isso tá acontecendo por causa do seu estilo de vida. Mas assim, mostra com... E eu acho que vale dizer uma coisa também, é que as pessoas esquecem que não tem pecado grande, pecado pequeno. O homossexualismo não é diferente da sua mentira, não é diferente de qualquer outro pecado que a gente cometa no dia a dia. E eu acho que foi essa perspectiva que me ajudou justamente a conseguir ter essa noção e tratar os caras normal.
cara, ele não é diferente de mim, sabe? Ele não é diferente do pecado que eu cometi ontem, da raiva que eu passei no trânsito, eu xinguei o cara, sabe? Não é diferente. Mas é o lance que você falou no começo de a pessoa esconder o pecado dela, né? Isso. Então tava uma vez num círculo de pessoas, aí caiu esse tema, e eu falei, tipo, o cara ele critica o homossexual, mas ele tá fundado na masturbação. Uhum. É. E a hora que eu falei isso, as pessoas estavam nesse círculo, não, mas isso aqui é um pecado maior. Meu, vocês estão no mesmo barco. Nada É a mesma coisa. Normalmente, esse tipo de pessoa ela tem uma visão do pecado errada. Né? Porque às vezes o pecado, para a maioria das pessoas, é só algo moralmente ruim. Mas não é algo que moralmente ruim que Deus ordena que seja errado. Né? Porque o pecado ele é direcionado para Deus. Você peca contra Deus. Porque Deus ele é o autor do que é certo. Né? Então, às vezes, a pessoa ela só tem a ideia de que é errado para si. Às vezes até por isso que não haja tanto arrependimento sincero, né? Sim. Porque ela não se arrepende do que ela fez contra Deus, mas ela se arrepende do que ela fez que ela entende que é errado. Uhum. Né? Deu pra entender? O pior é da consequência, né? Da consequência Então, também. Né? isso a gente pega em vários âmbitos, mas pega, por exemplo, um dependente químico. Muitas vezes ele não se arrepende de ter utilizado isso, aquilo. Ele se arrepende da grana que ele perdeu e se ele não tivesse utilizado, ele teria uma vida melhor hoje. É, da consequência, né? Você olha pro... É isso aí, mano. Show, muito bom. E obrigado aí por ter Valeu, vindo, cara. agradeço Muito aí. sério que Você vai voltar. você vai voltar, cara. Que a gente quer, mano. Que Deus te abençoe Com aí, certeza. cara, nessa reta final aí do seu ministério. Do seu ministério não, do seminário, né? Que Deus te abençoe nesses estudos aí, que com certeza vai agregar muito, né, mano? Sim. E que você volte logo pra mostrar pra É gente só aí, chamar, ensinar a gente também, né? Porque É. Que isso, tô aprendendo Muita coisa. também. estamos aprendendo junto aqui. Show de bola, hein? É isso aí, gente. Eu vou deixar na descrição tudo que você precisa para encontrar o Will. Ele vai me passar depois o que ele quer colocar para você achar ele. Muito obrigado por ter assistido aqui. Desculpa que hoje, cara, os cachorros aqui na vizinhança tava impossível, tava uma loucura. Tive que sair 2 vezes para controlar os meus cachorros. Obra do cão. É. Mas acontece. Mas obrigado aí para você que ouviu. Deixa aí seu comentário, cara. A gente falou sobre vários assuntos. Às vezes você tem alguma dúvida sobre algum assunto bem específico do que a gente falou, a gente pode trazer num daqueles vídeos que a gente faz quarta-feira, né? É. Então a gente chama o Will, a gente grava aqui rapidão um desses vídeos pra quarta-feira e já fica aí com algum dos temas que vocês acharam que é legal a gente trazer e falar um pouquinho. E a gente vai aprofundando nesses assuntos aos poucos também, tá bom? Então é isso aí, gente. Valeu. Valeu. Obrigadão, hein? Valeu. Falou, galera.